Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Este é o nosso 10º vídeo e nele nós vamos terminar a nossa análise do livro Atos dos Apóstolos e vamos começar as cartas. Quanto ao livro de Atos, resta dizer que estas pequenas passagens, histórias que nós mencionamos aqui no vídeo passado, é uma pequena porção do livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro maravilhoso, tem passagens inspiradoras, passagens até engraçadas, né? Nós temos, por exemplo, um relato, né, de alguns judeus que ficaram impressionados com os apóstolos que faziam milagres, né, ressuscitavam pessoas, né, no Atos há também a história da ressurreição de Dorcas, né, do menino Eutico que estava sobre uma janela, né, ouvindo Paulo pregar e adormeceu e caiu e morreu, e Paulo então ressuscita. Então esses judeus estavam muito impressionados com as coisas que os apóstolos faziam. Então eles foram até um indivíduo, né, que estava possesso por espírito imundo. Eu sei que ao chegar lá, eles disseram ao espírito imundo: saia desse homem, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse: olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E o relato diz que o homem avançou sobre os judeus e eles fugiram com as roupas todas esfarrapadas. Ou seja, são coisas assim muito, muito gostosas de ler, para ver o poder de Deus, né, no princípio da igreja. E eu pontuaria, para finalizar o livro de Atos, né, a ida de Paulo a Atenas. Na verdade, Paulo se deprimiu quando ele chegou em Atenas, porque ele viu aquela quantidade de ídolos, né? Deuses de todos os tipos. Então ele foi ao Areópago, né? Onde as pessoas se reuniam, os filósofos, as pessoas, né, cultas, e iam ver, eles se ocupavam de falar sobre as novidades e coisas novas e tudo. E Paulo começou a pregar sobre Jesus e o pessoal se juntou para ver, né, o que esse rapaz está pregando aqui, o que ele está falando. Está falando sobre o quê? E Paulo faz um discurso maravilhoso. Nós vamos colocar aqui os slides, né, com esse trecho, que vale a pena dar uma pausa para poder ler, né, porque o discurso de Paulo é muito bonito, porque ele passa e vê um monumento, né, em homenagem ao Deus desconhecido. Depois de ver deuses protetores de todas as coisas, ele viu esse monumento que dizia, né, ao Deus desconhecido. Então, na pregação dele, que é muito bonita, vocês vão ver Paulo falando, né, esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou anunciando a vocês. Então, é um discurso muito, muito interessante. Só que poucas pessoas se converteram, porque na cultura helênica você falar, né, de um Deus que se tornou homem e que ressuscitou era uma loucura. Por isso que numa das cartas Paulo fala, né, as coisas de Deus são loucuras para o homem, né? Mas algumas pessoas se converteram ali, né? Muitas delas até acharam esquisito aquilo, mas como Deus tem seus propósitos, algumas coisas aderiram à igreja. Então nós vamos começar agora a falar sobre as cartas, né? A primeira carta é a carta de Paulo aos Romanos. As cartas, na verdade, são cartas, né, dos apóstolos às igrejas recém-fundadas, porque havia uma preocupação muito grande com relação à doutrina, né? Algumas vezes a gente vai ver cartas que vão dirimir dúvidas com relação à doutrina, tem cartas com algumas repreensões, e nessas cartas a gente pode compreender que foi uma maneira de Deus nos desvencilhar de algumas dúvidas, né, teológicas e doutrinárias. É certo que Paulo, sendo um erudito,
Paulo ele tem uma linguagem muito, às vezes, muito confusa, né, à primeira vista. Tanto que Pedro, né, numa das cartas de Pedro, ele fala para o pessoal ter cuidado com os ensinos de Paulo. Com os ensinos não, com as cartas de Paulo, né? Que nelas existem algumas coisas difíceis de entender, mas que as pessoas se utilizam para torcer, né, a verdade, né, para torcer os ensinos, para torcer a sã doutrina, como o próprio Paulo diz, né. A primeira carta, a carta de Paulo aos Romanos, nós temos aí alguns slides que vão dar algumas particularidades com relação a essa carta, quando foi escrita, né, a quem que ela foi escrita. Então eu iria então diretamente ao assunto principal da carta, que é a doutrina principal do cristianismo, que é a salvação pela graça. Jesus veio, morreu pela humanidade para que nós pudéssemos sermos perdoados dos nossos pecados e termos acesso novamente a Deus, né? Se você perceber, por exemplo, nos evangelhos, né, eles dizem que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou em dois. O véu do templo era um véu, era um nome véu, mas na verdade era feito de pelo, era grosso e separava o santo do santíssimo. Aquele véu significa os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Nós fomos alijados da presença de Deus pelos nossos pecados. E quando Jesus morreu, aquele véu se rasgando o templo significa que a partir daquele momento Jesus tinha garantido perdão dos nossos pecados, tinha garantido acesso ao trono da graça, né? Então, o sacrifício de Jesus foi para nos reintegrar à família celestial, digamos assim, né? E nos garantir a salvação, a vida eterna. Então a salvação, né, vocês vão ver depois, estudando pormenorizadamente o livro de Romanos, a salvação ela é gratuita. Não necessita, a salvação é independente de obras, né? Existia algumas pessoas antigamente na igreja que diziam, não, as obras, a graça e as obras andam juntas, é como um barco com dois remos, um é a graça, o outro as obras. Completamente errado. Nós somos salvos pela graça apenas. As obras são testemunho da aceitação do sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados. Mas a salvação, ela é de graça. Nós temos uma tendência cultural de achar que quando uma coisa não tem preço, é uma coisa que não tem valor. Mas no caso, o Senhor Deus deu tudo o que tinha em nome da salvação do ser humano, né? Deus nos amou, né? No Evangelho de João, né, 3,16, ele diz, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou seu Filho como uma dádiva para a nossa salvação. Então a salvação, ela independe das obras. As obras apenas testificam a sua aceitação. Por isso que nos evangelhos a gente tem, né, Jesus colocando, né, o julgamento de todo ser humano pelas obras. Aí você dá, então a salvação é pelas obras? Sim, absoluto. As obras, o nosso julgamento vai ser em função das nossas obras, porque as nossas obras é que testificam, né, da aceitação, da minha aceitação da graça de Jesus na minha vida, não é? É claro que se eu digo, não, eu aceito o sacrifício de Jesus e continuo a minha vida sem o mínimo de coerência com o que Jesus me pede, óbvio que eu não aceitei de verdade a graça de Jesus, não é?
Tem algumas pessoas que dizem que tem que guardar a lei para sermos salvos. A lei de Deus, eu estou me referindo à lei, eu estou me referindo aos 10 mandamentos, né? Porque existe a lei mosaica, que era uma lei representativa, ela era um tipo das coisas que iriam acontecer, né? Ela era uma representação, né? Nós vamos ver isso depois, que a lei mosaica, né, com todas as suas ordenanças, era uma representação daquilo que ainda viria, né? Tanto as pessoas no Velho Testamento quanto no Novo são salvas pela graça de Jesus. Antes de Jesus, as pessoas eram salvas por um Messias que ainda ia vir. Hoje nós somos salvos pela obra salvífica de um Messias que já veio. Essa é a única diferença. Mas a salvação sempre foi oferecida ao ser humano de graça. Porque por mais que você faça, por mais coisas boas que você faça, você vai ser ainda um pecador. A nossa condição de pecador, ela é imutável. O pecado passou a toda a humanidade, através do pecado de Adão, passou a toda a humanidade esta propensão para o pecado. E é por isso que Jesus teve de nascer de uma virgem. Porque se ele nascesse de uma relação sexual comum, o que aconteceria? Jesus também herdaria o nosso pecado. Então foi preciso que ele nascesse num processo milagroso pelo Espírito Santo. Porque só Jesus, não tendo pecado, pode ter morrido. Aí você diz, mas ele morreu, ele não pecou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu. Que morte foi essa? Foi uma morte substitutiva. Ele morreu por mim, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser perdoado do meu pecado. Então, o que acontece? A Bíblia diz que são vestimentas de justiça, né? Vestimentas que não são minhas. Eu vou entrar no céu não pela minha própria justiça, pelas minhas obras, mas pelas obras dele, pela justiça dele, pela graça dele. Tudo vem dele. Nada vem de mim. Eu não tenho participação nenhuma na obra de salvação. Jesus me perdoa porque ele morreu para me perdoar. Porque os pecados que são meus foram, segundo Isaías 53, foram colocados sobre ele. Quando ele disse, Senhor, por que me desamparaste? É porque Jesus estava sofrendo a separação do Pai, que todos nós temos, mas para ele foi terrível. Por quê? O Senhor Deus não poderia estar com ele, porque ele estava carregando todo o pecado da humanidade sobre si. É um amor infinito. Então, a carta de Paulo aos Romanos, né, o cerne da carta é esse, é a salvação pela graça. Se guardamos os mandamentos de Deus, e os mandamentos não são só não matarás, não furtarás, porque Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então, é guardar os mandamentos desta forma extensiva. Você guarda os mandamentos não para ser salvo. A função da lei não é salvar. Por isso que Paulo fala da maldição da lei, porque a lei só condena. Não matarás. Matou, está condenado à morte. Né? Então, a lei, Paulo fala da maldição da lei, muitas vezes as pessoas não compreendem, mas é por isso, a lei, ela simplesmente condena. Ela não tem poder salvífico, ela não pode salvar. Então, a carta aos Romanos é exatamente para esclarecer esta questão doutrinária. Bom, o nosso vídeo já se alonga e eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus e se lembre sempre que o estudo da Palavra de Deus é o princípio do processo de aproximação do nosso Criador. Que Deus possa abençoar a todos.